E nessa noite eu quero falar sobre mães. E eu quero usar um texto bíblico para falar sobre mãe do reino. Mãe do reino. Eu quero pensar com a igreja do Senhor nesta noite, à luz daquilo que está escrito no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 1 e o versículo 11. Você vai deixar a sua Bíblia aberta, não a feche, e os seus olhos também na sua Bíblia. Seria de muita valia para nós. Então, essa Rebeca Nolasco, mãe do reino. Muito bem. Lemos o texto. 1 Samuel, capítulo 1 e o versículo 11. Diz assim: Ó Senhor dos exércitos, se de veras atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e não te esquecerdes da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o darei ao Senhor todos os dias da sua vida, e navalha não passará pela sua cabeça. Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Concede-nos, Deus, a graça de entendê-la e igualmente aplicarmos a nossa vida. Esta é a nossa oração nesta noite que fazemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridas mamães, feliz Dia das Mães. Irmãos, que maravilha. Grato eu sou ao Senhor por amor, pela graça do Senhor na vida de cada uma de vós. E se eu pudesse, na verdade eu posso, nessa noite, deixar um encorajamento para você, mamãe, está no livro de Salmo, número 147, o versículo de 3 a 5. Neste Salmo nos diz que Deus, Ele conhece cada das estrelas pelo seu próprio nome, que Ele conforta o coração aflito. Por isso mesmo, você, mamãe, independentemente da circunstância e seu estado nesta noite, o Deus que conhece cada estrela pelo seu próprio nome, é um Deus que nesta noite se propõe a conceder sustento, graça e amor infinito na sua vida. A minha oração em teu favor é que você sinta a cura de Deus, é que você receba o consolo e a força do nosso Senhor nesta jornada de maternidade, que não é fácil e que não termina quando o filho sai da sua casa. Que a graça do Senhor possa te iluminar nesta jornada, que a divina graça do Senhor te instrua nesta jornada a ponto de você ser a mãe que o seu filho precisa. Essa é a minha palavra de gratidão ao Senhor pela vida das mães nesta noite. Mas irmãos, eu li um texto bastante importante e eu quero pensar nesse texto nesta noite. Certo é que se nós pegarmos as histórias de grandes homens de Deus, e de alguma forma volvermos aos seus primórdios, frequentemente nós vamos encontrar em algum armário dessa existência uma mãe de joelhos orando em favor dos seus filhos. Eu poderia enumerar muitos homens que a história de alguma forma nos sinalizam como homens que tiveram relevância em seu tempo. Mas eu quero me prender dentro da luz daquilo que é o nosso conceito cristãos, alguns nomes aqui e consequentemente as suas mães. Quando você olha Rebeca Nolasco para Agostinho de Hipona, como muito bem conhecido entre os irmãos apostólicos romanos como Santo Agostinho, quando você olha para aquilo que este homem fez em prol do cristianismo, você vai encontrar atrás dele uma Mônica que orava pelo Agostinho. A Mônica, diga-se de passagem, era sua mãe, uma fiel devota do nosso Senhor Jesus Cristo,
que amava Jesus e orava pelo seu filho Agostinho. Se nós olharmos para trás de Charles Hood Spurgeon, nós vamos ter uma Elisa por trás dele, orando de joelho em favor do Spurgeon. Eu não preciso dizer quem foi o Spurgeon, principalmente dentro de uma igreja batista. Se nós olharmos para Hudson Taylor, nós vamos ver atrás dele encontrar uma Amélia, uma mulher que amava o Senhor e que orava pelos seus filhos. Meus irmãos, e em cada uma mulher dessa, se nós olharmos, nós vamos encontrar uma mulher que orava de forma fervorosa em favor dos seus filhos. Eu consigo ir, talvez, bem mais além do que essa constatação e te dizer que nas orações de uma mãe, despertamento se nasce. Porque o Spurgeon foi Spurgeon porque tinha uma mãe que orava por ele. O despertar do coração do filho acende. Na oração de uma mãe, povos são conquistados. Na oração de uma mãe, ídolos são derrubados do coração do filho. Na oração de uma mãe, demônios são destruídos na vida do filho. Na oração de uma mãe, ossos secos são erguidos e filhos pródigos voltam a casa. No poder da oração de uma mãe. Repetidamente, irmãos. A história está aqui para nos mostrar, do Antigo ao Novo Testamento, antes de Deus colocar mão em um homem, Ele primeiro coloca mão sobre uma mãe. Nós podemos ver, todos os grandes homens de Deus, a história inicia com a sua mãe. É por isso que é um ministério fantástico e ao mesmo tempo desafiador. Irmãos, repentinamente as histórias estão acontecendo. Repentinamente histórias são mudadas pela oração de uma mãe imperfeita, mas que seja fiel ao Senhor. Nós podemos ver, oração de uma mãe fiel traz luz à vida dos filhos. Nós podemos ver Sara, Isaac, Rebeca, Jacó, Raquel, José, Ruth, Obed, Isabel, João Batista, Eunice, Lloyd, Timóteo. E nós não podemos esquecer de Maria e Jesus. Por trás desses grandes homens, lá estavam uma grande mãe que orava. Irmãos, mas entre a história de todos esses homens e de todas essas mães, eu quero me focar nessa noite numa que particularmente nos ensina muito sobre a oração e sobre a maternidade. No livro do 1º e 2º Samuel, conta-nos a história de como Deus transforma Israel em um reino. Ele buscou na verdade um homem segundo o seu coração. 1 Samuel 13:14. Um homem que pudesse assentar no trono, um homem que pudesse iniciar uma linhagem real até o dia da chegada de Jesus. 2 Samuel capítulo 7, 13 a 14. E é nessa dinâmica de querer estabelecer este reino, a história começa. Talvez você me pergunte, como a história começa? Como uma mãe infértil pôde ser simplesmente a escolhida para dar o start a essa história do reino de Israel? Irmãos, vamos para o contexto. 1 Samuel capítulo 1. Elcana, um nome maravilhoso. Você pode colocar no seu filho, caso você tenha um que ainda não tenha nome. Elcana. Elcana conta a palavra do Senhor que ele tinha 2 esposas. Uma era Ana e outra era Penina. Penina tinha filhos e Ana não tinha filhos. 1 Samuel 1, 2. Percebe uma mulher estéril e uma rival fértil. Estava posto dentro da sua casa um grande embate. Mas essa não é a primeira vez que nós assistimos essa história de uma mulher fértil e uma rival, ou uma mulher estéril e uma rival fértil. Por exemplo, se nós olharmos para o livro de Gênesis capítulo 16, versículo de 1 a 6, nós temos Sarai e Agar.
Se nós olhamos para o capítulo 30 de Gênesis, nós vamos ver Raquel e Lia. Ou seja, é o cenário apropriado para que Deus fosse conhecido por meio de nascimento milagroso, mediante oração destas mulheres inférteis. Mas eu quero chamar a atenção para a oração de Ana, irmãos, e pensar, amadas mamães, nesta noite. Apesar de provocações de Penina, irmã Eliane, Penina era uma treva para Ana, porque Penina apontava os dedos, recorrente ao ventre seco da Ana. 1 Samuel, capítulo 1, de 6 e 7. Mas agora Ana, ela dá uma resposta fantástica, porque Ana, ela não se volta contra Penina por causa de todas as acusações dela, mas Ana se coloca diante de Deus e ouça a oração dessa mulher. Essa mulher sofredora da alma clama ao Senhor para que Ele abra o seu útero. Olha como ela ora: ó Senhor dos exércitos, se deveras atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o darei ao Senhor todos os dias da sua vida, e a navalha não passará pela sua cabeça. E o resto de história todo mundo já sabe, não preciso ficar repetindo, não, irmão? Você já sabe o que aconteceu depois dessa oração. O Senhor ouviu a oração de Ana e concedeu-lhe um filho. Seu filho, Samuel, foi aquele que estabeleceria o reino de Israel. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11 a 13. Samuel foi aquele que inaugurara a linhagem profética da nação. Atos capítulo 3, 20, 13, 20. E ganharia uma posição de destaque ao lado de Moisés como mediador do povo com Deus. Jeremias capítulo 15, versículo 1. Através da oração, o ventre anti-estéril da Ana deu à luz a um filho para resgatar Israel. A minha pergunta é: o que as mamães de hoje podem aprender com a oração de Ana? O que cada mãe aqui pode aprender com a oração desta mulher? E eu quero te ensinar, na verdade, eu quero compartilhar com você 3 lições bastante importantes. Primeira lição que nós aprendemos com a oração de Ana é que a angústia pode ser uma boa professora. A angústia da alma pode ser uma boa professora. Irmãos, fora anos de infertilidade da parte da Ana, juntado à zombaria de Penina. Finalmente, Ana pega tudo isso e ela irrompe a barreira da tristeza, da dor, da esperança adiada. Ela permite que o seu coração seja inundada com o conhecimento, a graça do Senhor. É por isso que ela diz aqui, ou na verdade o texto diz em 1 Samuel 1, 7 e 10, Ana chorou, não queria comer, ela estava profundamente angustiada. Percebe que Ana, ela não se flagela somente, ela não ignora as suas emoções, mas ela sabia que a resposta para a sua necessidade não estava em confrontar Penina, não estava em confrontar Elcana, mas estava em descansar no Senhor. Meu irmão, tantas vezes acontece conosco, como aconteceu com Ana. Lágrimas se tornaram simplesmente um rasto que levou Ana até a presença do Senhor. Ana, tia Narinha, não saiu simplesmente amaldiçoando tudo e todos. Ela fez da sua lágrima um rasto para lhe levar até a presença do Senhor.
E diz aqui, 1 Samuel 1, 9 e 10, depois de comerem e beberem em Siló, Ana se levantou, orou ao Senhor e chorou amargamente. Percebe, irmãos, que toda a condição dela, toda a amargura, fora verdadeiramente uma escola para ela aprender quem era Deus. Nós não sabemos, irmãos, qual era a vida de oração de Ana antes desse episódio. A Bíblia não diz, e eu não vou inventar. Nós não sabemos como é que era a vida de oração dela. Mas a única coisa que nós sabemos é que a angústia dela se tornou uma grande professora para ela. Fez-la entender de onde ela jamais deveria sair da presença do Senhor. Meu irmão, em um mundo e um tempo como o nosso, nos dias como o nosso, fragmentados, a angústia cerca as mães por todos os lados. Quantos relatos, quantas mães eu recebo, acompanho, contando da sua angústia por causa da maternidade. Algumas, como Ana, sentem a agonia peculiar da maternidade desejada. Outras sentem a dor da gravidez e do seu próprio parto. E ainda outras, a tristeza de um filho que não nasceu de novo, que anda de forma alheia a este mundo, à fé cristã. Agostinho de Hipona, diga-se de passagem, ele escreveu algo sobre a sua mãe que serve para todas as mamães. Ele disse assim: ela chorou e lamentou. Esses gritos de dor revelaram o que restava de Eva nela, enquanto em angústia ela buscava o filho que em angústia ela havia dado à luz. Meu irmão, isso está no livro das Confissões dele. Isto fala do quanto a maternidade tem esse misto de emoção, de angústia, de alegria, de dor, de tristeza. Ele está aqui dizendo, irmãos, que a angústia precisa levar as mães para aquilo que aconteceu com Ana, com Sara, com Raquel. A angústia precisa levar as mães aos pés de Jesus. Ana, meu irmão, revela uma verdade impressionante. É que a angústia muitas vezes leva uma mãe a um coração que Deus anseia responder. Ele se torna uma escola porque ele te faz orar o que Deus quer responder. Por isso, mamãe, não despreza a angústia dos seus dias, mas faça como Ana, recupere as forças e faça da sua lágrima um rasto para conhecer mais o Senhor. Segunda lição que nós tiramos aqui, deste capítulo 1 e o versículo 11 de 1 Samuel. Deus se deleita em mãos abertas. Irmãos, isso enquanto eu estudava, veio um filme na minha mente, sobre tantas mães que você sabe e conhece, que não abram mão para o Senhor Jesus. Irmãos, percebe algo bastante importante aqui. Eu quero que os seus olhos agora estejam no texto que eu pedi que você lesse. Algo me chama muita atenção nesse texto, no versículo 11. E isso era o fundamento da oração de Ana. Ana faz uma repetição de algumas palavras nesta oração. Não é porque ela não tinha mais adjetivos para usar, é porque ela quer chamar a nossa atenção. Percebe aqui, por 2 vezes ela diz a palavra Senhor. E por 3 vezes ela usa a palavra serva. Senhor e serva. Irmãos, isto é um ensinamento profundo para nós. Porque em meio à sua angústia, em meio à provocação de Penina, Ana não esqueceu que Deus era o seu Senhor. E sendo seu Senhor, Ele estava alto e sábio acima dela. E conhecia a sua necessidade, sabia o que ela precisava. Mas a despeito da sua dor, ela não esqueceu que ela era serva. E consequentemente, estava obrigada a fazer o que o seu Senhor queria.
Meu irmão, que oração profunda, que verdade extraordinária para nós. Irmãos, eu vejo Ana lembrando de algo que aconteceu milênio, ou que viera a acontecer milênio depois, na verdade. Quando uma jovem em Nazaré, visitada por um santo anjo do Senhor, simplesmente depois de ser indagada do grande propósito, simplesmente ecoa dizendo: eis aqui a serva do Senhor. Irmãos, nós que amamos Jesus, isso precisa estar muito claro na nossa mente. Nós somos servos, e a vontade de Deus precisa prevalecer sobre nós. Ana entendeu isso, e ela simplesmente abre a sua mão com um voto que ela fez. Repara o que ela diz: cadê o pai desse menino? Preciso encontrar com o pai desse menino, então eu converso com o pai desse menino. Olha só, irmãos, olha o que diz aqui no versículo 11. Se o Senhor me der um filho, eu darei ao Senhor a sua vida todos os dias. Tira ele daí, por favor, que ali dá choque, viu? Cadê o Ernesto? Aí ele dá choque. Não queira que ele pegue choque aí agora, viu? Vigia. Irmãos, percebe? Atenção para mim, Miguelzinho é muito lindo, mas olhe para mim também, por favor. Não, só cuidado com o fio ali, só cuidado com o fio. Então, irmãos, percebe aqui que o anseio dela de ter um filho não ofuscou a convicção do senhorio de Deus em sua vida. Ela simplesmente diz ao Senhor que ela daria de volta este menino. Ela disse ao Senhor que a navalha não passaria na cabeça dele. E falando sobre isso, é lógico que ela estava fazendo um propósito com o Senhor. Não é que ela não teria uma navalha para passar na cabeça do menino. Não, não é isso. É simplesmente que ela estava dizendo de outra forma que ele seria consagrado exclusivamente ao Senhor. Você pode ver isso lá no livro de Número, 6 em diante. Percebe que Ana orou. Deus deu a resposta. E Ana cumpriu o propósito que ela fez ao Senhor. Irmãos, por vezes nós fazemos tantas, mas tantas petições e votos ao Senhor, e nós não cumprimos. E por vezes nós responsabilizamos a Deus por causa da nossa falta de cumprimento dos nossos votos. É por isso que a Bíblia chega a dizer: não se precipitem em fazer votos. A Bíblia diz: não se precipitem em fazer votos, mas se você fizer, cumpra. Porque você estaria sendo desonesto para com seu Deus, fazendo um voto e não cumprir. Então Ana diz, em outras palavras, ao Senhor, que ela queria algo para dar ao Senhor. Irmãos, que negócio, que coisa linda. Ana, presta atenção aqui, irmãos, presta atenção comigo aqui. Ana desejava algo. Era anseio do coração dela ter uma criança. Era o desejo dela viver a maternidade. Só que ela disse para o Senhor: olha, se o Senhor me der, eu vou te devolver. Que maturidade, que grandiosidade, que senso de missão. Ela pega e entrega. Irmãos, você que pediu a Deus um filho para a glória do Senhor, aonde está ele? Pois é, falou aqui, olha o meu aí, ó. Muito bem, muito bem. Cria na igreja, meu filho, fica aí, pode vir para cá. Olha só, não tem problema não. Irmãos, mas é lógico que talvez você pergunta para mim: mas pastor, então por que tem tanta gente como Ana que pede o Senhor e o Senhor não dá? Aí nós precisamos traçar uma linha bem reta. Nós precisamos de muita cautela em simplesmente dizer que Deus vai atender oração de todo o coração. Deus atende oração para a sua glória. Deus atende oração para
o que Ele quiser. Então, o que nós precisamos entender é que, a despeito de termos a oração respondida, a proporção daquilo que nós estamos pedindo ou não, toda circunstância, como fez a Ana, precisa nos levar ao Senhor. Precisa nos levar ao Senhor. O que nós aprendemos aqui com a oração de Ana é que Deus, Ele gosta, tem prazer em colocar dádivas nas mãos generosas. Tem muita gente que diz, mas eu estou pedindo ao Senhor, estou pedindo tanto ao Senhor que me dê um carro. Mas vai ficar carro para quê, irmãos? Tem uns mais exponenciais que dizem assim, eu quero um carro para dar boleia para os irmãos da igreja. Mas Deus nem responde, porque sabe que se der o carro, Ele vai passear na hora do culto. Eu já contei para os irmãos, tinha um irmão que pedia sempre Deus, lá na minha terra, mas essas coisas não acontecem aqui, essas coisas de lá. Senhor, eu quero um carro, porque ele morava num lugar que não tinha asfalto, o amigo Paulinho tinha assim, lama. E na verdade, muitas ruas lá ainda não tem assim muito asfalto bom. E ele falou, olha, eu quero um carro, pastor, me ajuda, eu quero um carro. Falei, por que é um carro? Para dar os irmãos da igreja boleia, quando chove. Oi? É carona, vai dar carona quando chove. Aí Deus deu o carro para o bendito do irmão. Aí choveu. Eu falei, irmão, você pode levar essas irmãs aí no seu carro? Pastor, olha os pés, lama, pastor. Falei, ué, você não pediu o carro para ajudar os irmãos da igreja? Percebe que tem coisa que Deus não vai responder, porque não vai ser para a glória dele. Percebe, meus irmãos, Deus, Ele tem prazer quando as bênçãos chegam a nós, que nós, amigo Paulinho, não somos o meio e o fim da bênção. Nós só somos o meio para que ela atinja outras pessoas. É isso que nos faz ser uma pessoa abençoada. Quando, por exemplo, eu chego no domingo, e lá está 2 sacolas pretas, o irmão Zé trouxe, cheio de limão e de laranja. Eu nem plantei lá na casa dele, mas ele foi tão abençoado que resolveu compartilhar. Ele não ficou com as bênçãos só para eles. Da mesma forma, meus irmãos, eu vou precisar parar de ficar falando essas coisas de comida, né? Meu Deus, dá uma fome na gente, não é não? Meu Deus do céu. Irmãos, percebe? Eu por vezes digo, Senhor, muito obrigado pela vida dos irmãos. Porque é qualquer coisa de, irmão, de precioso demais o que vocês entendem sobre bênção. Porque vocês compartilham. Isso é maravilhoso. E é por isso que não faltará na casa de vocês, viu, tia Narinha? Aquelas panquecas não faltará na sua casa. Porque compartilha. Nós precisamos entender que é isso que Deus quer. O que Ele nos dá precisa chegar aos outros. Mas se nós tomarmos tudo só para nós, a nossa oração talvez não será respondida. Mas eu quero terminar aqui com a última lição. A última lição. No caso da Ana, irmãos, sua maternidade generosa permitiu que Samuel passasse todos os dias no templo. Aqui no versículo 28 desse capítulo 1 diz que Samuel passava adorando o Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, e nesse pressuposto, as mamães, que Deus se agrade de você, e você entregue seu filho ao Senhor nessa noite. Entregue seu filho ao Senhor, entregue sua filha ao Senhor, porque se você pediu para a glória do Senhor, para louvor do Senhor, abra mão. Mamães, nós por vezes erramos, e erramos muito com os nossos filhos, desenvolvendo uma super proteção a eles. Nós por vezes erramos com eles, quando colocamos de alguma forma hábitos que não os aproxima de Deus. Nós precisamos abrir mão. Mamães, nesta noite faça como Ana, entregue ao Senhor, coloque na casa do Senhor. Pode trazer aqui para a igreja, que eu estou precisando. Pode trazer as crianças para a igreja.
Não esqueça disso. Mão aberta para o Senhor. Abre a sua mão. Entrega ao Senhor, tia Narinha. Entrega a Manu ao Senhor, tia Maria. Tia Narinha. Entregue. Isso é maravilhoso. Irmãos, eu nunca esqueço. Eu já contei para vocês. Quando eu fui noivar, lá na minha terra. Essas coisas só acontecem lá na minha terra. E que a minha esposa foi. Irmãos, nós chegamos lá. A minha mãe, oh meu Deus, a minha mãe é minha mãe, irmãos. Não tem palavras para minha mãe. Por isso que eu faço o que puder. Quando eu cheguei com a minha esposa, Emeliene, com a minha esposa não, na altura ela era só noiva. Sentamos na sala. Até então estava tudo bem. Tomamos o café, o almoço, o jantar. Depois do jantar, Rebeca Nolasco, e Mãe de Vonete também vai fazer isso quando chegar a sua vez. Depois de jantar, sentamos todo mundo numa mesa redonda lá em casa, e o meu pai, enquanto pastor de casa, tomou a palavra, tomou a aliança, e é essa mesmo aqui. Não quer sair mesmo, até a camol que nos separa mesmo, é isso aí. Tomou as alianças, colocou na mão, orou, consagrou ao Senhor. Quando ele diz amém, minha mãe, meu filho, eu vou ter que abrir mão dele para essa menina que eu não conheço. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. E eu falei minha esposa assim, olha, foi bem calminho aqui, porque se a minha avó tivesse aqui, você ia ter uma lista de recomendação desse tamanho. Irmão, porque a minha avó, se a minha mãe, como diz as criancinhas aqui, já era coruja, a minha avó Ingrid era 2 vezes mais, porque eu sou o primeiro neto da família. Sempre que eu falo com a Thalita, eu falo, graças a Deus que a vovó já está com o Senhor, né? Isso é maravilhoso, mas nós precisamos abrir mão e deixar os nossos filhos seguirem os passos de Jesus. Eles precisam nos ver caminhando com Jesus de forma alegre e amorosa com o nosso Senhor, e eles vão seguir também. Terceira lição e última para a nossa meditação nessa noite. A oração de uma mãe pode abalar o mundo. Isso é maravilhoso. Irmãos, a oração angustiada de Ana, no versículo 11, não foi a última ou a única oração que Ana fez. Ela soube pedir, mas ela continuou orando. Percebe que quando ela leva o seu filho recém-desmamado ao templo como cumprimento da sua promessa, agora ela ora transbordante de louvor. Capítulo 2, do 1 Samuel, de 1 até 10. Você vai ouvir repetidamente Ana louvando ao Senhor. Por isso que nós precisamos agradecer, louvar ao Senhor em gratidão pelos benefícios. E vamos pegar aqui, nas últimas palavras de oração de Ana, aqui no versículo 10 do capítulo 2, desse primeiro livro de Samuel. Olha o que Ana vai dizer com o coração alegre. Os adversários do Senhor serão despedaçados. Será que ela tinha alguma ligação com Penina quando ela começou a orar dessa maneira? Ela diz, os adversários do Senhor serão despedaçados. Contra eles, o Senhor, trovejará do seu céu. O Senhor julgará os confins da terra, dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Meu irmão, Ana, levada pelo Espírito Santo, vê simplesmente o desenvolvimento em algo maior do que as suas próprias esperanças domésticas. Ela vê na resposta de Deus que o que Deus fez por ela, Ele fará para o seu reino, porque seu filho inaugurara esta era. Meu irmão, sobre a proteção de Deus, o filho de Ana se tornara simplesmente um líder em Israel.
Sabe, Ana pediu a Deus só um filho, mas em troca, Deus respondeu para ela muito além do que ela havia pedido a ele, porque ele conhecia o seu coração, ele sabia, meus irmãos, a fidelidade dela para com o quê? Para com o cumprimento do voto que ela fez ao Senhor. E sabe, não ficou só no tempo de Ana. Deus ainda faz nos nossos dias, irmã Gleide. É só nós pararmos e olharmos para a nossa história. Elisa pediu a Deus um Spurgeon. Amélia Taylor pediu a Deus um filho. Orara por eles, mas sequer imaginava que um deles seria pregador de massa, como foi Spurgeon, e Taylor como missionário das nações. Hoje no seminário nós estudamos sobre a vida deles. Esses homens que simplesmente foi motivo de oração de uma mãe que pediu a Deus um filho e Deus entregou todo um propósito. Irmãos, mamães, seu filho não é só um filho. Seu filho é um propósito de Deus para a sua vida. Escreva isso no seu coração, por favor, e viva com essa intensidade. Seu filho, independentemente da idade, independentemente da circunstância que você possa estar passando com ele hoje, é um propósito de Deus para a sua vida. Por isso ame-o, ame-a, invista neles, traga eles para perto do Senhor. Eu não estou com isso dizer que todos os filhos serão Samuel, não estou dizendo isso. Não estou dizendo que todo seu filho ou todo filho vai ser um Taylor ou vai ser um Spurgeon. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que Deus pode estar nesse preciso momento, através da oração de uma mãe, levantando uma resposta para a nossa geração. Deus pode estar levantando nesse momento um homem que amará de forma exponencial os perdidos, como essa terra nunca viu. Se uma mãe estiver orando, Deus poderá estar levantando pastor para esta igreja. Se uma mãe estiver orando, Deus poderá estar, meu irmão, levantando homens e mulheres que andam na justiça. Se uma mãe estiver orando nesta noite pelo seu filho, porque o seu filho é um propósito. Seu filho não é só um filho, não é só alguém. Uma mãe de joelho, conhecendo Deus como nós conhecemos, Ele fará coisas grandiosas. Eu quero dizer de novo para você escrever no seu coração. Uma mãe de joelho, conhecendo Deus como nós conhecemos, coisas maravilhosas Ele vai fazer na vida do seu filho. Caminhando para o final. Por que eu digo que Deus ainda continua fazendo isso hoje? O que Ele fez com a vida de Ana? Porque esta mulher que nós vimos aqui no capítulo 1 do livro de Samuel, essa mulher chorosa e ansiosa por um menino, não é uma mulher que está fora de alcance de nenhuma mãe aqui. É uma mulher igual a qualquer outra mulher aqui. Ela, nós não temos relato se ela é uma mulher famosa, nós não temos relato se ela é uma mulher hiper mega organizada. Nós sequer sabemos o que ela pensava, mas o que nós sabemos é que ela não era forte. E por ter a consciência de que não era forte, ela foi buscar um Deus forte. Ela fez da sua angústia força para chegar até o seu Senhor. Uma mulher de oração, uma mãe de oração. E através das suas orações, Deus mostrou o seu grande poder na vida dela. Por isso, mamães, não abra mão de oração. Não negligencie sua vida de oração, porque é isso que fará o seu filho estar diante do Senhor.
não é grito, não é berro, não é privações exageradas, não é proteção exageradas, é oração. Entregue em oração ao Senhor, mas ore como quem queira orar pelos seus filhos. Ore como quem descobriu o seu propósito e precisa honrar aquele que chama em propósito. Só assim o seu filho será um filho, ou na verdade só assim você será uma mãe que seu filho precisa.